Nós mostramos a questão da reestruturação ontem, né? Nosso repórter Paulo Bessi estava ao vivo durante a votação. E olha, se de um lado vereadores contestam a aprovação da reestruturação, de outro, o prazo curto e a falta de planilha, que foram apontados aí por alguns vereadores, na questão de economizar e de mostrar maior transparência, eles não estão sendo vistos aí como falha. Olha só. A aprovação da reestruturação da prefeitura deixou o vereador Marcelo Cruz muito irritado. O parlamentar disse que vai, inclusive, pedir a anulação da sessão em que o projeto de lei foi aprovado. Tem vários vícios, provavelmente eu vou entrar com mandato de segurança, porque são muitos erros, são muitos vícios que tem. É inadmissível a gente ver o prefeito aumentando, por exemplo, a taxa de iluminação pública e vem aqui, a gente comparando 2016 e 2017, ao mesmo tempo, esse mês de setembro, é 50% de diferença. O vereador alega que ele e demais vereadores não tiveram tempo hábil para analisar a proposta do executivo e que eles não receberam nenhuma planilha comprovando a economia que o município alega que vai haver com essa mudança. Mas para este advogado não existe esta obrigação. Não há uma obrigatoriedade de você mandar uma tabela comparativa desses gastos, porque a lei já determina que o gestor público é o responsável pela aplicação do dinheiro. Então, se ele encaminhar uma mensagem para o Poder Legislativo em que vai haver uma violação da lei de responsabilidade fiscal, digamos assim, ele será sancionado. Será sancionado, inclusive há um acompanhamento disso para e passo, não só pelo Poder Legislativo, como também pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. O advogado destacou que a Prefeitura entregou um dia antes o projeto para a Comissão de Legisladores estudarem a economicidade do Executivo, prazo que para o advogado não fere nenhuma lei. Ele não há um prazo pré-estabelecido, tá? Isso depende muito da urgência. É possível que um projeto de lei chegue no dia e nesse mesmo dia ele seja votado, desde que haja um requerimento de urgência para que isso aconteça. O advogado da prefeitura está cumprindo o seu papel. O que ele está dizendo eu não vou questionar em absolutamente nada. Até porque hoje, por exemplo, no pacto de redação, nós tivemos advogados que militam aqui em Rondônia, em Porto Velho, mais especificamente, analisando, por exemplo, aquela votação do Aécio, e os dois, de uma forma brilhante, defenderam posições antagônicas. Um falava, você acreditava. Aí falava o outro, você acreditava de novo. Quer dizer, porque o direito, ele dá margem a isso. Daqui a pouco entrou um desembargador e deu a opinião dele. Obviamente, se nós tínhamos duas antagônicas, ele ficou do lado de um, né? Com relação a essa votação do Aécio Neves, dizendo, inclusive, que, segundo esse advogado e esse desembargador, o que o Senado votou atendeu o que diz a Constituição, né? O direito da independência dos poderes. Enfim, o mesmo eu quero dizer aqui, em cima do que colocou o advogado. Eu não vou discutir direito com o advogado, extremamente competente, que sei que é. Ele é um advogado que presta serviços à prefeitura, é isso? Né? E claro, olha, analisa a coisa conforme o direito. Agora, existem algumas questões que nós temos que ponderar. E é por isso que eu divirjo, não do que ele disse, mas de como é que as coisas deveriam acontecer. Ora, primeiro, se manda para a Câmara de Vereadores um projeto da mais alta importância, do mais alto significado, que vai mexer com as estruturas do Executivo Municipal, que pode determinar situações que podem haver prejuízos ao contribuinte, por exemplo, ao cidadão, ao próprio município. E aí os vereadores recebem com 24 horas antes
Nós tínhamos aqui ontem o processo, eu acho que tinha umas... O Sérgio Pires contou, eu não contei, mas que tinha umas 300 páginas. Eu acho que o Sérgio sempre um pouco exagerado, mas umas 200 páginas, eu acho que tinha. Só o projeto, fora as tabelas, que não foram junto. Aí o vereador tem que votar com 24 horas para ler o material daquele denso, pesado, que tem que ter, inclusive, assessoria de economistas, de advogados, de juristas. Então, me perdoe, a lei pode até dizer, não é obrigado a mandar num tempo maior. Pode mandar com 24 horas antes, porque é urgente. Mas o bom senso para mim, nessa hora, caro doutor, com todo respeito e com a devida vênia, assim que o pessoal fala, né? O bom senso diz que isso tinha que ter sido entregue 20 dias antes, 15 dias antes, para os vereadores se debruçarem. E poderiam até, quem sabe, trazer à luz ao executivo algumas sugestões que pudessem melhorar aquele projeto. Outra coisa, dizer assim, olha, não precisa mandar planilhas, a lei não determina, não obriga que mande planilhas, porque a responsabilidade é do prefeito. Bom, eu não vou discutir, eu sei disso, que a responsabilidade é do prefeito. Mas parei um pouquinho. Se o vereador puder ver antes o impacto que tudo isso vai ter, ele pode dizer, não, isso aqui eu não vou aprovar. Mesmo sendo responsabilidade do prefeito. Eu não quero que o prefeito seja responsabilizado, porque se ele for responsabilizado, o prejuízo já aconteceu. E o importante, no serviço público, não é nem você acompanhar, é você se antecipar ao problema e evitar que ele aconteça. Então, na questão jurídica, legal, que é onde tem que responder o advogado, ele está perfeito. Agora, eu quero colocar a coisa na prática, onde o bom senso tem que imperar. Você não pode dizer, olha, tá aqui, ó, nós queremos que aprove, eu vou dar um exemplo, a criação de 2 secretarias. Aí eu vou perguntar, vereador, pergunto, prefeito, mas quanto é que vai custar isso? Não, isso não te interessa, isso é responsabilidade minha. Se isso aqui der problema, eu vou pagar lá na frente. Isso não é desse jeito. Isso não é desse jeito que funciona. Agora, eu também vejo vereadores aí, parece que foram contrariados. Porque dá para contestar, eventualmente, algum tipo de matéria que vai ser discutida na Câmara, mas sem esse ódio todo, esse rancor todo. O que será que está acontecendo ali sabe, para ver tanta veemência numa coisa que é tão simples, fazer a exposição? Olha, o vereador ontem aqui, o vereador Alex Paletó, ontem disse por que ele votou contra, com uma candura, de uma forma branda, mas muito mais incisiva do que ouvindo agora, com muito mais consistência. Então não precisa, sabe, essa coisa toda. É só trazer à luz aspectos importantes que devam ser observados numa hora dessas. Sabe? Porque assim, ó, também é bom que se diga que teve vereador ali que, se fossem todas as planilhas e as planilhas todas fossem trágicas, votariam a favor do prefeito do mesmo jeito. Não é verdade? A oposição vota assim, a oposição vota assado, e aí aqueles que ainda não se definiram, que não querem se definir, vão analisar a coisa de acordo com o que vem. Se bem o que eu acho é o seguinte, até o vereador que é de situação, ele tem a obrigação de, analisando tudo, dizer, prefeito, isso aqui eu não vou aprovar, porque se eu aprovar isso aqui, vai ser uma tragédia para o município e para a sua administração, que eu apoio. É assim que tem que funcionar. Quando o cara vota no escuro, tem vereador que votou no escuro aí, sem planilha, sem nada, e não estava nem aí. Porque vota o que vem. Aquela coisa, o que vem eu traço. Mas não foi essa a intenção do eleitor quando deu o mandato ao vereador.
o eleitor deu o mandato para o vereador para ele fiscalizar, para ele olhar números, planilhas, impactos, consequências, resultados que poderão vir, negativos e positivos. Sabe? É muita assim, é muita vaquinha para pouco presépio. E isso aí é ruim para o município numa hora dessas, que é crucial, que é preciso melhorar. E por que eu estou acompanhando isso? Porque hoje nós pedimos, nós aqui queríamos analisar, eu pedi, o Copanax pediu, para que viesse aqui, viesse para cá, os números, porque nós chamamos um economista para fazer essa análise para nós, do projeto que foi para a Câmara. Quando o economista sentou e foi analisar, ele disse, olha, isso aqui eu não posso analisar. Eu disse, mas como não, doutor? Como é que não pode os vereadores analisar isso? Não analisaram coisa nenhuma. Porque isso aqui não dá para dizer e se fazer qualquer tipo de análise, porque não tem números, não tem planilha, não tem nada. Que é isso que o advogado diz que não precisa ter. Até não precisa ter. A lei pode até ser falha, mas que o bom senso diz que tinha que ter, tinha que ter. E aí nós pedimos para a prefeitura nos mandar essas planilhas, até agora não vieram. Porque nós colocamos um especialista, um economista, para analisar o que isso pode redundar de positivo, é verdade, porque a gente torce para que seja positivo, ou eventualmente de negativo, na vida da população de Porto Velho. Ora, se o economista que veio analisar para nós essas mudanças que pode haver, que vão haver na prefeitura daqui para frente, a partir dessa reforma, e ele não conseguiu fazer análise nenhuma, porque falta elementos para isso no que foi enviado para a Câmara, como é que os vereadores conseguem fazer isso? Tem um que está indignado, mas está certo. Agora, só quero saber se essas indignações são nobres. Não é só só para fazer oposição. Tem que haver nobreza também na indignação. Tem que haver nobreza também na oposição. Não pode ser porque houve interesse contrariado. E mais eu não falo.